Ei, que legal. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo em paz, graças a Deus. Rompendo esse marasmo, para não falar tempestade, né? É verdade. É um tempo, né? Mas É um vai tempo. passar, em Pai, em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Fernandinho, eu estou profetizando que isso aí, essa coisa é demoníaca. Claro, a gente sabe que por trás o maligno veio matar, roubar e destruir. Essa Aham. destruição que está acontecendo no mundo todo, claro que isso é uma coisa do mal. Agora, por trás dessa liberdade de agir, tem a permissão de Deus, tem aí a permissão de Deus para purificar a geração, para levar a gente a novos valores, para levar a gente no outro ambiente profético, né? Para levar a nossa geração no outro momento. Antes de falar sobre o nosso tema de caráter, deixa eu te ouvir um pouquinho. Como é que você está? Que sinais você está recebendo de Deus, você, a Paulinha, aí, desse momento que estamos vivendo? Olha, bispo, é tudo basicamente isso que o senhor falou. Mas esses dias eu me lembrei de uma conversa nossa, há muito tempo, e que o senhor falou lá no início da Sara, lá no início de tudo, né? Que havia um mover genuíno muito forte de Deus, uma presença de Deus muito forte. E eu estou sonhando, ao passar isso daí, as pessoas vão realmente correr para os braços de Jesus, Amém. realmente Amém. vai haver uma devoção genuína, algo Amém. realmente forte, aquele derramar de unção, né? Aquela coisa, como o senhor me contou, aquela vez que não precisava muito, né? Era só o reunir que a glória de Deus já vinha e tomava lugar. Eu estou sonhando para que a minha geração e a geração dos meus filhos possam ver esse mover de Deus da nossa nação. Eu tenho sonhado por isso. Nesses dias, eu tenho sentido isso muito forte no meu coração. Nós vamos ver, eu tenho certeza que toda quarentena na Bíblia é uma purificação. Eu estou pregando sobre quarentenas, né? José teve quarentenas, Elias teve a sua quarentena, Jesus não precisava, mas teve a quarentena dele, né? Davi teve a quarentena dele. Não tem como. Deus trabalha nos homens por meio das suas quarentenas. Dói, não é fácil, mas é o processo de Deus de purificação, é o processo da quarentena. E agora, Deus fez isso com a nossa sociedade toda, não com uma parte do mundo, não com a igreja e separou a sociedade que não é cristã. Deus pôs todo mundo. Todo mundo entrou nisso. Então, eu tenho certeza que também virá a graça e o derramamento do Espírito para todo mundo. O Senhor, é como você está falando, isso faz parte das dores de parto, das angústias, para aquilo que o Senhor Deus vai fazer nos nossos dias, não é? Só que agora com escala muito maior, em nome de Jesus. Eu não sei se eu te dei meu livro sobre avivamentos. Eu escrevi os 4 avivamentos mais Não, esse não. recentes, não? A Não, história dos 4 avivamentos mais recentes que formaram a nossa igreja, que influenciaram a minha geração e a geração de vocês. Que a igreja ocidental, hoje, ela é fruto desses 4 avivamentos. O avivamento da Rua Azusa, né, que começou no início do século passado. Depois, o avivamento que veio da chuva serôdia, que é um avivamento que derramou o espírito muito forte, que formou aqui no Brasil o movimento carismático, primeiro o movimento pentecostal, depois o movimento carismático. As Assembleias de Deus vieram do avivamento da Rua Azusa. Depois, o movimento das chuvas serôdia começou na década de 40, por aí assim, 45, 50, e dali ele veio formando, contribuindo para as renovadas. Depois tivemos o avivamento da China, né, que é um avivamento nas igrejas subterrâneas, pouca gente sabe, mas é fortíssimo. E, finalmente, o avivamento da Argentina, que é um avivamento. Lá na Argentina teve 2 grandes avivamentos, né? Foi o avivamento do Tom Hicks. O Tom Hicks pode ser considerado um avivamento dentro da chuva serôdia, porque ele é filho do avivamento da Amy McPherson dos Estados Unidos, que criou a igreja quadrangular, o evangelho quadrangular. Mas o avivamento de Tom Hicks foi muito forte. E depois de Tom Hicks veio o avivamento
da alabança, do louvor e do discipulado. A alabança e discipulado foram juntos, né? Que também trouxe um viés de composições. Isso eu precisava te explicar uma hora com muita calma. Todas essa veia das músicas que hoje todo mundo compõe, isso não existia, não. Não existia. Quando eu me converti, isso não existia. Existia Inari e acabou. Quem começou a compor fomos nós. Por quê? Porque nós aprendemos com o pastor Jack Chisler do Paraguai. Ele era americano e ele era companheiro do Eduardo Miller. O Eduardo Miller, ele era de Tucumã e ele era um americano que jejuava muito, 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 muito forte. Né? Teve um avivamento de anjos lá no Instituto Bíblico deles. E o Eduardo Miller era um grande compositor. Ele jejuava e saía com 20 canções novas, 30 canções novas. E foi aí que eu aprendi, eu recebi a unção de composição nesse mover. E o chamado avivamento das comunidades, da alabança, lá de Buenos Aires, numa grande reunião que começou no presidente da Coca-Cola, e que foi o avivamento aonde o Ortiz, o Hermitian, depois, que são avós do Asaf, né? Não vou nem falar pai, são avós do Asaf. Então, isso aí tudo tem toda uma stream, tem toda uma linhagem de avivamentos, e que contribuiu para nós. Então, eu fiz esse livro, eu vou te mandar esse livro, porque é um livro precioso, gracioso. Você é faminto, você pega tudo. Mas vai passar isso em nome de Jesus. Nossa igreja, é o que você falou, vai sair uma geração faminta do deserto, né? Vindo do deserto, nós literalmente estamos no deserto, estamos sozinhos, estamos isolados. E quando você sai do deserto, todo mundo que saiu do deserto saiu no poder do Espírito Santo. Elias veio do poder do Espírito do deserto, João Batista veio do deserto no poder do Espírito. É uma coisa fenomenal, né? Amém, amém. Em nome de Jesus, é um tempo realmente, e vamos clamar e crer nisso, realmente, de ser um tempo do Espírito Santo. Com essa coisa da internet, é muito bom tudo isso que a gente está vivendo, porque nos facilita fazer o que nós estamos fazendo agora e tantas outras coisas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela traz um lado ruim, que são muitas vozes, muitas pessoas falando o tempo todo. Né? E a Bíblia, né, diz, o senhor sabe muito mais disso do que eu, que existe os mestres, existe os evangelistas, existe um lugar para cada um. Né? E hoje tantas vozes que existem na nossa nação, pessoas que querem discipular as ovelhas dos outros, quer discipular a igreja dos outros, quer trazer polêmica, quer trazer algo realmente que são coisas que deveriam ser ditas em um curso bíblico, estão sendo ditas assim na internet a todo tempo, em todo tempo. Isso traz confusão, isso traz realmente algo que não vem nos beneficiar em nada. Né? Então, que em nome de Jesus, esse tempo, como o senhor falou, seja um tempo de purificação, para que agora se levante nessa reta final, né, para a grande volta de Jesus, esses últimos dias que nós já estamos vivendo, né, e a gente possa realmente ter um avivamento genuíno, pleno, de uma igreja viva, de uma igreja realmente com louvores, realmente que vem de Sião. Amém. Louvores realmente do trono, né, e com palavras realmente proféticas. Eu tenho sonhado com isso há muitos anos, há 20 anos atrás, quando eu comecei, uma das coisas que eu sempre falava para Deus era isso, porque eu sempre ouvia as histórias dos avivamentos. E eu sempre falava para Deus, eu falei, Senhor, eu sei que no céu vai ser melhor do que qualquer avivamento, mas eu queria ter esse prazer de viver esse mover, né, que na Europa, muitos países viveram, nos Estados Unidos. Então eu tenho pedido e vamos orar para que seja esse tempo agora, para que seja agora, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, normalmente o método de Deus de trabalhar não muda. Então, a quarentena é solidão, sempre foi solidão, sempre. Todo mundo que passou na Bíblia em quarentena foi para a solidão, e solidão é deserto. O Bispo Lucas escreveu um livro muito bom sobre a força do deserto, muito bom, e ele aprendeu muito nisso, e a Bíblia fala muito sobre o deserto. Todo o mover de Deus foi precedido por um deserto. João Batista veio do deserto.
e pregando uma palavra profética. Elias veio do deserto. Moisés trouxe o povo do deserto. Então, sempre que houve uma visitação, um avivamento de Deus, houve o deserto antes. E isso não vai ser diferente agora. Vai ser o mesmo padrão, porque Deus trabalha com seus padrões. Deus trabalha nas suas formas. E nós temos que ter a capacidade de discernir esses sinais, de entender essa metodologia da ação de Deus, para a gente poder cooperar e trabalhar com a mente do Senhor, entender a mente do Senhor e estar fluindo naquele mesmo rio, naquela mesma direção. Fernandinho, você estava falando uma coisa muito importante aí, sobre muitos ais e poucos pais. Né? Muita gente quer falar, hoje com a internet todo mundo quer vender curso, quer vender discipulado, quer vender mentorização. O cara, ninguém nem sabe quem é, não conhece a vida, não conhece se tem casamento, não sabe. É um anônimo, mas que está chegando ali e porque sabe falar, tem técnicas boas, tem qualidade boa. A internet passa muito por uma coisa produzida. Se você sabe produzir e tem competência, você vai ter resultados. Vai ter muita gente que vai te ouvir. E as pessoas hoje estão completamente assim, despreocupadas. Elas não estão alertas para ver o que está por trás. Calma, não vai comendo qualquer comida. Calma, não vai ouvindo qualquer pessoa. Calma, o apóstolo Paulo ficou rouco de tanto dizer, gente, eu sou o vosso pai, eu vos gerei no Senhor. Vocês têm 1000 professores aí. Ais é uma babá, né? Um professor. Vocês têm 1000 ais, mas quem vos gerou no Senhor fui eu, no Evangelho. Então, Paulo reclamou muito isso. Agora, hoje, com o advento da internet e com o advento dessa produção por trás da tela, a pessoa sabe produzir, sabe o quanto que tem que falar, sabe o jeitinho, sabe o olhar de cara, quer dizer, 100% produzida. Terminou, desligou, ela vai viver a vida real dela. A vida real dela tem nada a ver com o personagem que ela está vendendo aqui na tela. Uma coisa é o personagem aqui, outra coisa é a realidade lá. O povo de Deus não tem muita sabedoria, vai comendo e aí vai intoxicar, e aí é o que você falou, muitas vozes e confusões e tal. E esse perfil já não é de hoje. Paulo reclamava disso. O apóstolo Paulo lutou muito, né, contra todas aqueles falsos mestres, né, que vieram na igreja primitiva. A Bíblia, os livros do Novo Testamento, são resultados dessa galera do mal aí. Se não fosse eles, provavelmente eles não tinham nem escrito. Paulo escreveu demais, Paulo falou demais, para tentar falar, peraí, gente, isso aí não tem nada a ver com o caminho da verdade. Paulo fala isso, não é? Em Paulo, João, né, os apóstolos todos, Timóteo, Tito, todos eles trabalham muito, 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 muito nessa direção. E hoje nós estamos com essa batalha de preservar o evangelho, preservar essa paixão, preservar um evangelho de caráter, um evangelho de verdade, um evangelho que não é máscara, né, que é realidade. E você anda muito, você toca, você viaja, você tem uma visão da igreja muito mais completa do que a nossa. Eu fico muito dentro do contexto da Sara, sou o presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores, mas ali eu converso só com os pastores e só naquilo que é macrovisão do reino de Deus. A gente não entra nos detalhes. O que você falaria, você e a Paula, com respeito com essa visão da igreja hoje, Fernandinho? O que é preocupante, eu sei, mas abre seu coração, você sabe de muita coisa, ouve muito, vê muito. O que nós, os líderes, deveríamos fazer para ter uma igreja de caráter, uma igreja da beleza de Cristo, uma igreja que reflete Jesus Cristo? Então, bispo, eu sempre falo isso com o bispo Lucas e a bispa Priscila, quando a gente está junto, a gente conversa muito, inclusive sobre esse assunto. Eu creio que, eu não sei quando, mas vai chegar um tempo em que a gente vai ter que tomar uma posição muito radical. Eu, como ministro de louvor, o senhor como bispo, os seus pastores vão ter que falar bem assim, olha, essa pessoa, vai ter que nominar essa pessoa aqui, não. Esse
bispo aqui, não. Esse apóstolo aqui, não. Esse pastor aqui, não. Porque até hoje nós temos um coração de ovelha, de discípulo. Então a gente tem um coração que a gente quer ver a unidade do corpo de Cristo, né? Então, uma vez eu fui ministrar numa cidade e aí um pastor falou bem assim, porque o pastor da igreja lá, ele não deixa vir aqui na programação. Na hora eu fiquei assim um pouco triste, mas depois eu pensei, fui pro hotel, fiquei pensando, eu falei, olha, quando eu me converti com 9, 10 anos de idade, as pessoas falavam de um evangelho. Hoje não se fala mais desse evangelho que eu me converti. Então é preocupante, né? Mais ainda para vocês que são bispos, pastores de uma igreja local, vocês liberarem para outros lugares, para outros eventos, para outros movimentos, e que não vai falar de um evangelho. A pessoa vai voltar de lá com algo na cabeça e no coração, uma semente que vai levar para o caminho errado. Então eu penso que a primeira coisa assim, vai chegar um tempo, e esse tempo eu creio que, por eu andar muito, eu creio que já está chegando a hora da gente se posicionar radicalmente e da gente começar a procurar as nossas tribos, né? Leão não anda com zebra, nem zebra anda com leão. A gente vai ter que buscar o que a gente quer na vida. A gente vai ter que olhar e falar bem assim, ó, esse aqui é homem de Deus, é da Assembleia de Deus, outro é da Quadrangular, outro é da Sara, outro é Batista, mas é homem de Deus, então eu vou nesse caminho. A gente vai ter que começar a fazer isso, e eu creio que isso está chegando, porque eu vejo que isso é a única maneira que a gente tem de alimentar o povo com coisa verdadeiramente que alimenta, né? Quando eu era pequeno, a esposa do pastor falava sempre lá na igreja, né, que o que alimenta é feijão e arroz, maionese, essas coisinhas não alimentam nada. Então, isso é a pura verdade. É o evangelho de renúncia, de tomar a cruz, um evangelho realmente de viver uma vida debaixo do caráter de Deus, de querer, de buscar a santidade de Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Então, esse evangelho que hoje a gente vê hoje, que o líder está no 5º casamento, no 6º casamento, no 7º casamento, e vai deixando a vida levar eles, esse evangelho é um evangelho falso, um evangelho que é popular, mas nessas horas de crise, como o senhor falou, nessa quarentena, nesse período em que essas notícias, esse evangelhozinho de leite ninho, não nos dá força para aguentar a solidão, não dá força para a gente aguentar realmente um aperto financeiro, né? O senhor pode falar muito mais do que eu sobre isso. A previsão realmente é de a gente ter que fazer alguns ajustes aqui e ali. Agora mesmo eu estava conversando com um amigo meu, com 2 amigos que são pastores, eles falando que como que a arrecadação da igreja deles caíram. Nem todo, eu mesmo sou eu sou péssimo. Quem ligou aqui para mim foi Paulo, eu sou péssimo a nível online. Então, assim, muita gente não sabe ofertar a nível, não sabe dizimar online. Então, assim, esse evangelho, água com açúcar, não nos dá firmeza para a gente aguentar tempos difíceis, realmente tempos, né? Então, assim, realmente o reino de Deus não é para frouxo. O reino de Deus é para quem tem coragem, para quem quer encarar o diabo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Então esse evangelhozinho, que você vai ser feliz, beijinho, Jesus é muito legal, e Jesus, né, coloca Jesus como aquele humano que anda de sunga na praia, super moderno, de óculos escuros, né, com a jaqueta rasgada. A gente sabe que Jesus ele não é bom, ele é maravilhoso, mas a gente sabe que ele é justo, né, que ele realmente é santo e exige de nós uma postura, uma santidade, uma pregação genuína, né? Então, eu vejo que isso vai chegar esse tempo em que esse funil vai apertar e a gente, para proteger, né, principalmente quem é pastor local, para proteger as suas ovelhas, vai ter que nominar, vai ter que falar, olha, isso, como a própria Bíblia diz, né? Eu não sei se o apóstolo João, o apóstolo Paulo, que ele diz, nem o assentar na mesa é lícito. Não, esses que trazem perturbação, some deles. Era João, rapaz. O apóstolo mais doce e manso Amoroso. era João. Foi João que falou isso. João falou por causa
do falso, do pastor lá que não recebia, não queria receber ele que é o apóstolo João, imagina, Hermas, não é Hermas, é outro, é Fileto e um outro. Enfim, eles sofreram muito com esse pessoal das heresias aí do velho, do Novo Testamento. E Fernandinho, eu fiquei sabendo aí esses dias que uma pessoa comentou comigo que estava numa igreja grande, igreja uma frequência, não vou falar que é grande, porque o auditório estava cheio. O pastor pregou e não abriu a Bíblia, não deu um versículo. Foi, mas como assim? Não, foi autoajuda. Como assim? Vocês estão doidos? Foi uma autoajuda, não teve uma palavra, não teve um... Falei, mas peraí, quem vence Satanás é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. Se você não tiver a palavra, se o povo de Deus não tiver a palavra, não é? E é o que você está falando, não é a palavra leite. Hebreus, Paulo fala, comida sólida vos dei a comer, mas vós não podiam suportar. Aí Paulo fala sobre o leite, né? Então, tem cristão do leite, porque é o novo, mas tem que ser o novo convertido. Fazer de uma geração inteira, geração da mamadeira, geração que não conhece a Bíblia, né? Que não valorizam a Bíblia, não carregam a Bíblia. Hoje nós temos Bíblia no celular, nós temos Bíblia no tablet, graças a Deus. O que é bom de um lado e ruim do outro. Eu gosto muito de Bíblias de papel. Eu tenho aqui algumas traduções que eu carreguei. Eu fiz uma coleção, eu e a Bispa Luz, das nossas Bíblias todas. Não joguei fora. Tem Bíblia minha aqui que é um trapo. Tanto que eu riscava, estudava, riscava, mas está guardada. Porque aquilo foi meu coração durante muitos anos. Entendeu? Aquilo é a fé. Eu conheço homens de Deus que foram curados por botar a mão numa Bíblia, ali no leito de enfermidade, botar a mão na Bíblia ali, receber poder do Espírito e se levantar do leito. Então, essa coisa sagrada, esse elo, isso não pode perder, não. Nós não podemos deixar que o joio semeado no meio do trigo, ele faça uma adulteração no trigo e perca-se. E aí nós não saibamos mais o que é joio e o que é trigo. Uhum. Esses dias eu estava aqui na sala, tocando violão, e Paula chegou justamente com um texto que eu não vou me lembrar agora, falando exatamente não vos associeis a eles, né? Para a gente não se associar a essas pessoas que trazem contendas, que trazem doutrinas, que não é a sã doutrina, né? É isso aí. Então, realmente, como o senhor falou, né? É um evangelho. Eu vejo, bispo, porque hoje existe tanto desejo pela fama, né? Existem tantos que estão começando hoje que querem ser uma Sara Nossa Terra, uma igreja tão grande pelo mundo, e outras igrejas também que são grandes, e eles começam a usar algumas coisas que justamente esses artifícios para facilitar o evangelho e para fazer com que o evangelho seja mais aceito, e que você vai trazendo pessoas, mas pessoas que não têm transformação. E o evangelho é exatamente isso, é transformação das vidas. Não tem como. Então eu tenho dito assim, não tem como a gente tentar converter as pessoas. Nós temos que pregar, assim como Jesus pregou, como João Batista pregou, e os apóstolos pregaram. Quem converte é o Senhor Jesus, né? Se a gente tomar essa postura de a gente chegar e falar bem assim, nós vamos ser fiéis àquilo que Deus plantou no nosso coração, né? Eu amo ir no encontro ali de carnaval, porque eu vejo ali tantos jovens, né? Como esse ano eu fui, e eu vejo ali tantos jovens que poderiam estar nas drogas, poderiam estar no carnaval. O que segura elas ali? Não é uma mensagem positiva, mas é o poder do Espírito Santo. O que segura, não sei ali, não sei se tem 20 mil pessoas, né, no carnaval, como teve agora, o que segura essas pessoas ali? Não é simplesmente a pessoa, olha, Jesus é legalzinho, é bonzinho, não, é um desafio a pessoa viver de dentro, né, o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o mergulhar na palavra de Deus, para que eles possam aguentar dizer não ao baile, dizer não à balada, dizer não à droga, dizer não à coisa. Então, eu sempre digo para os meus filhos, o mundo tem um discurso muito radical. O discurso do mundo é sexo, drogas e rock and roll, né? Sexo, carnaval, futebol, tudo no mundo é intenso, é radical. A propaganda do mundo é radical.
E nós, como cristão evangélico, nós não podemos simplesmente chegar agora e fazer um evangelhozinho água com açúcar, né? Não tem Isso, como, a gente realmente tem que dar a essas pessoas o é, poder de Deus, que é é, o evangelho, para que elas possam ser mudadas. Aí fica, sabe o que, bispo? Pessoas ultra dependentes, né? Jesus, ele pegou os discípulos e enviou os discípulos, né? Então, quantos bispos, quantos pastores passaram pela sua mão, pela mão da bispa, né? Porque foram enviados. Por que foram enviados? Por que eles estão dando frutos até hoje? Eu converso com alguns, né? Por que eles estão dando frutos até hoje? Porque foi dado a eles o evangelho. É a única coisa que realmente nos alimenta, que realmente nos dá força para poder a gente vencer e para a gente viver a nossa vida. Então, em nome de Jesus, né, que eu gravei um vídeo uns dias atrás falando exatamente isso. Nesse tempo de quarentena, as pessoas acabam ficando com muito tempo em casa sem fazer nada e elas acabam ouvindo tudo quanto é gente. Então eu falei com elas, olha, entra no seu quarto, ouça o Senhor. Depois que você ouvir o Senhor, ouça os seus pastores, ouça os seus líderes, honre os seus pastores. Porque, como o senhor sabe, né, a gente está falando aqui, a internet... Vai alguns e começa, não, beber não é pecado. Beber, pode beber. Você não pode embriagar. Mas aí quem vai pegar o membro embriagado não é aquele que pregou na internet, é aquele isso é aí. o pastorzinho que não tem nem tempo de estar na internet, porque de tanta coisa que ele tem que fazer ali, né? Então, Perfeito. a gente fica ouvindo coisas, né? Ah, não tem problema você ouvir música secular, não tem problema você ir em uma balada, não tem problema isso, aquilo, outro, tal. Então, eles ficam jogando essas fábulas, essas coisas ao vento, e que eu digo sempre assim, olha, tudo bem, pode ser lícito, mas convém. Quem vai dizer isso é o Espírito Santo, é o Evangelho de Deus e é a nossa comunidade local. Por isso a importância da gente estar realmente filiado, linkado, ter uma marca, ter realmente, até que Deus realmente venha derramar em um avivamento, que haja uma unidade, né, geral, mas não uma unidade política, tipo, você vai aqui, que eu vou aqui, eu canto com você, eu canto com ele, mas que a gente realmente possa ter um derramado do Espírito Santo para que realmente a gente possa viver a plenitude de Deus. Fernandinho, eu me lembro quando eu era professor universitário em Goiânia, um dia, eu, eu comecei com 20 horas na universidade, eu dava aula. Primeiro, meu contrato era de 20 horas, depois passou para 40. O contrato de 20 horas é muito pequeno, não tinha carro, né? A gente só tinha um carro e deixava com a Lúcia para levar as crianças. Um dia eu peguei o ônibus, vindo do campus universitário, eu tinha acabado de dar aula, e quando eu cheguei no ginásio, o ginásio não era tão grande, mas ele estava lotado. Era um encontro católico. Rapaz, o Espírito Santo me pegou ali naquele momento, na calçada. Eu ajoelhei e comecei a chorar. Na calçada. Na calçada, no pé de uma árvore. Caramba, eu comecei a chorar. E nem eu entendia porque eu estava chorando. Sei que eu estava chorando. E ali, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, Deus falou uma coisa comigo. Deus falou para mim, nunca se impressione com multidões. Nunca se impressione com multidões. Multidões sem nenhum demérito. A Igreja Católica tem. Ciro de Nazaré é mais de 1 milhão de pessoas. Aqui em Brasília tem aqui o Pentecoste, que também dá mais de 1 milhão de pessoas. Né? Lá a Igreja Católica tem a base da igreja não é multidão. A base da igreja é transformação. A base da igreja é conversão que muda a alma. Foi isso, essa é a essência do Evangelho. Se nós perdermos isso, qual o motivo de você continuar na igreja, então? Qual o motivo de ter uma igreja se você perde a essência do Evangelho, que é o poder de Deus que muda o ser humano? Se o ser humano não vai mudar, se ele vai ceder para o pecado, se ele vai ceder para a bebida, se ele vai continuar a mesma vida velha, ué, então continua onde você estava. Porque isso é apenas uma fantasia mental. É apenas sair de uma igreja e ir para outra, sair de um título, de uma placa e ir para outra. Isso não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é o poder de Deus. A essência do Evangelho é o poder de Deus que transforma. É gente jogando maconha no chão, entregando revólver, entregando droga, casando para ter sexo, né? Falando, vamos nos casar.
Eu não vou mais, a minha vida é santa. Eu sou um ministro do altar de Deus. Eu não brinco no meu relacionamento. Sou pastor e tem duas namoradinhas ali. Pastor aqui, mas tá transando com as mulheres da igreja. Que é isso? Que loucura é essa? E o povo hoje acha que é normal. Isso não assusta. Isso não deixa as pessoas ah, perplexos, como deveria deixar. Então, querido, eu dou muito graças a Deus por você ter essa veia profética. Eu estava falando antes de você entrar. Você não é um cantor apenas. Você tem um viés profético muito forte. E é esse viés profético teu que faz com que isso ferva dentro de você. Por isso que você, toda vez que nós conversamos, você vem em Brasília, bispo, onde é que você estava? Vamos conversar, vamos almoçar. E você está ali gemendo, falando, bispo, nós precisamos de uma nova igreja, precisamos do novo poder, e é verdade. Agora, só o Senhor faz avivamentos. Avivamentos não são fabricados pelo homem. Não é? A evangelização, missões é fabricada pelo homem. É responsabilidade do nosso compromisso do reino. Evangelização, discipulado, missões, isso, nossa, Deus não vai fazer isso não. Nós temos que fazer. Agora, avivamento do sopro do Espírito, contrição, arrependimento. Né? Eu vivi coisas, eu escrevi na minha biografia, eu vivi avivamentos na mocidade para Cristo. Me lembro que eu estava num acampamento aqui perto de Brasília, ali em Anápolis, né, o El Rancho, que é da igreja presbiteriana, e os meninos foram, o pessoal que era da igreja presbiteriana, tá? E eles estavam no triliche, no último andar, fumando uma maconhazinha. De repente, rapaz, de repente, eu era meio que um conselheiro já, eu entro ali e vejo aqueles moleques no chão gemendo e gritando. Todo mundo gritando de contrição. Meu Deus, é o anjo do Senhor, perdão. Nossa, eles ficaram no chão ali. Eu vivi muito isso em diversas fases da minha vida. Isso é avivamento, é essa manifestação sobrenatural de Deus que você não sabe aonde entra. Isso que eu mostrei no livro Avivamentos. O anjo aparecendo a um garoto que estava orando lá longe, no pasto, lá no mato, sozinho. De repente ele veio a luz, saiu correndo da luz e a luz correndo atrás dele. E ele entra, bate no refeitório, eles abrem. Quando ele entra, a luz entrou junto. Aí todo mundo foi. Aí foi vigília, aí foi dias e semanas do anjo do Senhor ali. Foi. Então, isso é que marca para sempre uma igreja. Então, graças a Deus por esse viés profético seu, sabe? Graças a Deus por você ferver, você, a Paula, por isso estar no coração de vocês, porque você é um líder, você é um adorador, influencia muito, não é? E que isso continue sendo mesmo em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Receba essa palavra, bispo. E a minha oração é que homens como o senhor, como a bispa, homens que têm realmente uma experiência de transformação, uma experiência com Deus, possam realmente ter voz nessa nação. Né? Que realmente as pessoas possam se voltar para a voz da sabedoria que vem do alto. Né? Porque hoje a gente vê tantos cursos, como o senhor falou, tantas palestras, as pessoas buscando sabedoria. Mas o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não adianta a sabedoria. Não adianta você só a inteligência emocional disso, daquilo outro. Você tem que ter temor a Deus. Você tem que conhecer o Santo dos Santos. Você tem que conhecer a presença de Deus. Você tem que, em momentos como esse de quarentena, você tem que saber o caminho do trono, que é o novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Então essa é a sabedoria que a gente precisa colocar nas nossas igrejas hoje, nos nossos movimentos hoje. É fato, eu vivo viajando, é fato que há uma nuvem de Deus sobre o Brasil. Existe uma sede, uma fome. Eu vou em eventos com 5, 10, 15 mil pessoas. No outro dia tem outro cantor, a mesma coisa. Assim, e as pessoas cantando, as pessoas querendo de Deus. E o que a gente precisa realmente é alinhar o nosso coração, sintonizar o nosso coração com as escrituras do Senhor. E que a gente não possa inventar outro evangelho, que a gente não possa dizer outro evangelho, mas a gente possa pregar aquele evangelho simples, mas que transforma. A minha avó, ela se converteu já no fim da vida dela. E ela era cega.
E também a gente que os netos que liam a Bíblia para ela. E Olha, a gente lia. E como que o poder da palavra, ela nunca fez curso de teologia, ela nunca fez nada disso, mas só o comer da palavra, e por ela ter sido uma serva do Senhor, ela pegava aquela palavra e nos dava. Em cima do que a gente lia, ela nos dava palavras proféticas. Isso é o poder do Evangelho. Pegar uma esse é o pessoa que cega, uma pessoa que nunca foi para a escola, ao ouvir a palavra, o Espírito Santo sacode por dentro e faz espirrar. É esse Evangelho que a gente precisa. A gente precisa de receita de bolo. Né? Faz isso, faz aquilo, agora depois de 3 dias você faz isso, agora enfrenta isso. A gente precisa de uma experiência genuína com Deus. A gente precisa trazer isso para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos jovens. Realmente um mover de Deus, a presença de Deus. Todas as vezes que eu subo no palco, bispo, eu ali chamam, né, aquela coisa, eu vou subindo, e a minha caminhada, todas as vezes nesses 20 anos, é a mesma caminhada. E eu falo, Senhor, esse é o teu povo. Quem morreu na cruz por esse povo não fui eu. Esse é o teu povo. Esse não é o meu fã-clube. Eu não tenho o que eu estou aqui porque o Senhor fez isso. Então, assim, aleluia. esse é o teu povo. E eu falo, às vezes eu estou muito cansado. Eu falo, Senhor, eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Abençoa. Não deixa que o povo volte vazio para casa. Me Amém. dê a unção do Espírito Santo. Então, a gente precisa disso. Eu estou sedento por esses dias. Por dias realmente de um avivamento na palavra de Deus. Como o senhor falou aí o versículo, né? Leite vos dei de beber porque não pude dar alimento sólido. Acho que foi Paulo falando aos Coríntios. Foi. Não pude dar alimento sólido, porque sois carnais. Porque sois carnais. Então, o apóstolo Paulo ele foi logo assim, já mandou, né? Sem frio, sem nada, já jogou com tudo. Então, que a gente possa realmente ter, né? Os líderes, os pastores possam realmente ter coragem de pregar o evangelho. Né? E saber que quem sustenta a obra do Senhor, e o Senhor tantos anos no Evangelho sabe disso, é a oferta da viúva pobre. Uhum. Não é isso, aquilo, outro, não é o bambambam, bam, bam, não, ele é bambam no bamba lá fora, mas dentro da igreja ele é um discípulo, e ele tem que ter coração de discípulo, porque se não tiver coração de discípulo, não serve para estar no nosso meio. Então É essa é a isso minha aí. oração, é a minha súplica a Deus, que a gente possa viver isso, eu oro muito para que Deus possa dar oportunidades a homens dele, que possam falar a nação, que possam falar a política, que possam falar aos empresários, mas o puro e simples evangelho que transforma, porque é Deus que faz, como o senhor mesmo falou. Chegou lá e viu os meninos ali clamando por Deus. É Deus que faz, nós só somos um instrumento, e a gente precisa acreditar que a palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. A gente precisa crer e não tentar dar ajudinha a Deus, né? A gente tem que só realmente ser um veículo condutor disso daí, fazer com que Deus venha fazer grandes coisas e a glória ser dele. Amém. Sem dúvida. Isso é importantíssimo. E oxalá, viu, Fernandinho, que os demais adoradores peguem isso, entendam isso. Que isso não seja só o Fernandinho e Paula, mas que isso seja todos os adoradores, né, que sejam ministros de avivamento, porque vocês andam muito, vocês têm show em todas as igrejas, cidades, estados, vocês têm uma peculiaridade que eu não tenho, que nós não temos. Cada dia você está num canto no país. É uma tocha que anda, né? Você, e Thales, e Aline, e outros. Então, eu oro muito a Deus que o Espírito Santo faça de vocês essa tocha viva, essa chama que realmente poderosamente cresça. Agora, existe um caráter desse questão, porque a gente pode ver o avivamento nos eventos, nos moveres do Senhor, e a gente pode ver também o avivamento, como você falou, nas células, nas igrejas. Nesse momento, agora, nesse instante, o bispo Lucas e a bispa Priscila estão começando uma live para falar exatamente sobre avivamento, caráter, avivamento, mas aí no trato pessoal, porque
Uma coisa é você cair no chão no arrependimento. Deus te toca, você larga o pecado, larga a maconha, entrega a arma, você confessa seu pecado. Tá, mas amanhã a vida continua. Amanhã essa pessoa tem hábitos, essa pessoa tem família, essa pessoa está morando com alguém que nunca casou. Ela tem uma série de coisas, de consequências que precisam ser ajustadas. E aí entra o discipulado, aí entra a relação da célula. Né? Eu pedi para o bispo Lucas, para a bispa Priscila agora a fazer isso. Falei, gente, trabalha isso com o pessoal, porque não basta a gente falar da necessidade, falar da visão macro do discipulado. Por exemplo, olha o livro de Atos. Vamos encerrar, eu vou falar isso depois, vou te passar a palavra, a gente vai fechar. O livro de Atos começou com uma bomba atômica, com uma explosão, o derramamento do Espírito em línguas de fogo. Mas depois perseveravam na doutrina dos apóstolos, no templo e de casa em casa. Aquele avivamento, ele não ficou naquela glossolalia o tempo todo. Aquele avivamento se estruturou na vida da igreja. Porque senão fica só na emocionalidade, fica só na êxtase, fica só na coisa mais mística e não desce para a vida, para a prática da vida cristã. E eu tenho pedido ao bispo Lucas, bispo Priscila, para trabalhar. Eles estão trabalhando isso agora. Eles começaram uns 10, 15 minutos, né? E terminando aqui, quem quiser, vai lá, participa com eles. E também fica meu convite, porque amanhã eu vou estar com alguns bispos nossos celebrando 26 anos de Sara Nossa Terra. Essa semana nós fundamos a Sara aqui em Brasília, em 21 de abril foi a inauguração oficial, em 2002, 2004, perdão, 2004. Então, nós abrimos a Sara aqui. E é uma semana que a gente celebra, né, uma chama aí tocando essa nação. Fernandinho, a palavra é sua, querido. Bispo, muito obrigado. Para mim é uma alegria muito grande sempre estar conversando com vocês. Eu aprendo muito, fico muito feliz. E aqueles que estão aqui acompanhando a gente, que realmente possam abrir os ouvidos e pedir para que Deus realmente o discernimento do Espírito Santo, a quem eu devo ouvir, né, aonde eu devo estar, né, que Deus possa dar um discernimento assim muito forte no coração de cada discípulo de Jesus espalhado por todo esse nosso Brasil e fora dele, para que a gente não possa ir atrás de vozes que enganam, vozes que realmente vão resolver um problema hoje, mas não vai resolver o problema de amanhã. E realmente só, eu fecho com essa palavra, só o poder das Escrituras para poder transformar o nosso caráter, para poder transformar a nossa vida e para a gente poder seguir. Um abração para todo mundo que está nos acompanhando aí. E como o bispo falou, acompanha lá o bispo Lucas, a bispa Priscila na live deles. Tenho certeza que vai ser bênção. E um abraço para todos, para a família toda aí, para os netos, para os filhos, as filhas. Que Deus abençoe. É muito bom sempre falar com o senhor. Fernandinho, tá assim de gente, canta. Você não tá com você tá com o violão aí, tá nada? Eu tô com o violão aqui, ó. Então termina aí, vamos lá. Isso. Vou cantar aí, aqui. Vocês pediram aí, ó. Vamos adorar juntos. Vamos pedir que os avivamentos venham sobre nós. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sendo tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Fernandinho. Fica com Deus. Nos vemos. Amém. Em nome de Jesus.